ela é a resolução que a Suelen estava fazendo. Bom, a gente tem aqui a nossa matriz T, né, de alfa em alfa, que é aquela matriz que o enunciado dá. O que a gente precisa e pode observar dessa matriz? A gente pode observar aqui a regra de transformação, né? Como ela é uma transformação de R3 em R3, o nosso vetor de transformação aqui ele vai ter 3 coordenadas. Então, para a coordenada x, ela vai ser 2x mais z. Para a coordenada y, ela vai ser menos 3y mais z. E para a coordenada z, ela vai ser igual a menos 3z. Qual que é a ideia aqui para a gente resolver usando essa ideia aqui dela? A gente vai ter que aplicar os vetores da base beta na transformação. Então, a gente vai pegar aqueles vetorzinhos da base beta e aplicar aqui nessa transformação aqui, tá? No lugar do x, y, z, a gente vai pegar primeiro o vetor da base beta e calcular isso aqui, depois o segundo vetor da base beta e calcular isso aqui, e depois o terceiro vetor da base beta e calcular isso aqui também. Depois de fazer isso, a gente vai igualar cada um desses resultados por uma combinação linear composta por quem? Pelos próprios vetores da base beta. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Bom, só relembrando, né, quem que é a nossa base beta, 0, 1 em 1, 0 menos 1 em 1, 1, 0 em 1. E a nossa transformação, que é a mesma que estava no slide anterior. Bom, vamos aplicar a transformação no nosso primeiro vetor da base beta, que é o 0, 1 em 1. Então, eu tenho 0 para x, 1 para y e 1 para z. Calculando aqui, eu vou ter 0x mais 1 vezes mais 1, né? Então, aqui, para a coordenada x, eu tenho 1. Aqui eu tenho menos 3y mais z. Meu y vale 1, meu z vale 1. Então, eu vou ter menos 3 mais 1, menos 2. E, por fim, eu tenho só o menos 3z. Como o z vale 1, isso aqui vira menos 3. Então, aqui eu calculei o valor da transformação. E isso aqui eu vou igualar a quem? A combinação linear dos vetores da minha base beta. Então, esse vetorzinho que eu acabei de calcular da minha matriz de transformação, eu vou igualar a combinação linear dos vetores da base beta. 0, 1 em 1, 0 menos 1 em 1, 1, 0 em 1. Notem aqui que os coeficientes são A1, A21 e A31. Quem são esses coeficientes? Exatamente como naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, que eu falei aqui para vocês. Esse A1, esse A21 e esse A31 serão coeficientes, serão constantes que eu vou encontrar resolvendo esse sisteminha aqui que eu vou montar. E esses valores aqui eles vão ser exatamente igual a uma matriz coluna da minha matriz de transformação de beta em beta. Então, quando eu resolver esse A1, esse A21 e esse A31, eles vão ser já a primeira coluna da minha matriz de transformação de beta em beta, que é o que eu quero encontrar. Tá. Isso aqui eu fiz para a transformação de 0, 1 em 1. Eu vou pegar o segundo vetor agora e vou fazer a mesma coisa. Vou calcular qual que é a transformação dele, que vai me resultar nesse vetorzinho aqui, se eu não errei as contas. E vou novamente igualar isso a uma combinação linear dos vetores da minha base beta. Notem que eu mudei aqui somente os coeficientes. Quando eu calcular esses coeficientes, eu vou estar encontrando quem? Os valores da minha matriz de transformação da base de beta para beta, e esses valores vão representar exatamente a segunda coluna dessa matriz de transformação. E por fim, eu pego o meu terceiro vetor, aplico a transformação e igualo a combinação linear dos vetores da base beta. Essas constantes aqui, quando eu encontrar elas, elas vão ser a terceira coluna da minha matriz de transformação de beta para beta, que é o que eu quero encontrar. Bom, eu vou calcular aqui só essa primeira linha aqui, para vocês pegarem a ideia. Então, a gente tem, né, que a transformação de 0 em 1 ela é igual a esse vetorzinho, e isso tem que ser igual à combinação linear dos vetores da base beta. Como que eu vou fazer isso? Exatamente como eu estava fazendo anteriormente. Eu vou pegar o A1 vezes 0, mais o A21 vezes 0, mais o A31 vezes 1, e vou igualar a esse vetor. Então, isso aqui vai me resultar que o A31 é igual a 1. Depois eu vou partir para a segunda coordenada aqui. A11 vezes 1, mais A21 vezes menos 1, mais A31 vezes 0, e isso tem que ser igual a menos 2. E por último, vou pegar essa última coordenada e igualar a menos 3. Fazendo isso, eu vou obter exatamente esse sisteminha de equações. Notem que o A31 ele já está isolado aqui. Então, eu posso pegar essa informação e substituir aqui. Eu sei que o A31 ele é igual a 1. Aqui eu posso isolar ou o A11 ou o A21.
Eu posso isolar uma dessas variáveis para substituir nessa outra equação. Substituo nessa outra equação, encontro o valor de uma dessas duas variáveis, substituo no anterior e vou encontrar o valor da minha constante A11, da minha constante A21 e da minha constante A31 que eu já tinha logo de cara. Fazendo isso, resolvendo esse sistema aqui, eu vou encontrar que o meu A1 ele é igual a menos 3, meu A21 é igual a menos 1 e o meu A31 ele é igual a 1. Isso aqui eu vou dispor exatamente na minha primeira coluna. Quando eu calcular as outras duas linhas, eu vou encontrar esses valores para a minha segunda linha, para a minha segunda transformação, que é o segundo vetor da base beta, e aqui os valores das constantes para o terceiro vetor da minha base beta. Quando eu fizer isso, eu vou ter a minha matriz de transformação de beta para beta. E essa aqui é aquela matriz procurada lá do exercício. Os dois métodos são fáceis, né? Talvez esse segundo método da Suellen, ele seja um pouquinho mais rápido de fazer, né? Não precisa fazer tanta continha igual quanto é o primeiro exemplo. E eu encerro o vídeo aqui deixando